noite, graça e paz. Hoje estou aqui para trazer a palavra de Deus para os irmãos e que esse vídeo venha alcançar milhares de almas. Que Deus ele tem algo para falar para mim e para você hoje nessa noite. E o livro se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, que vai dizer assim: apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, ele levou o rebanho atrás do deserto, e veio do monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ia se virar para lá e ver, e bradou Deus, ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. O 5 diz assim: e disse, não se chegue para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos adverte cada dia mais, e ela nos chama cada dia mais para perto de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente pega a palavra de Deus para ler, é a boca de Deus falando comigo e com você. O tema da mensagem é fazendo a prova de Deus. A Bíblia fala que quando Deus chama Moisés, a Bíblia fala que Moisés agora estava apacentando as ovelhas do teu sogro, em um monte chamado Horebe, que ficava perto de Midian. A Bíblia fala que quando Deus ele se apresenta a Moisés agora ele vê uma sarça ardendo em fogo. Moisés agora ele viu aquela grande maravilha. Moisés agora ele quis se chegar para perto daquela sarça. A Bíblia fala que assim que Moisés ele pensa consigo de querer se chegar perto daquela sarça, Deus agora brada dizendo: Moisés, Moisés, não se chega para cá, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. A Bíblia ela nos chama cada dia mais para perto de Deus, e nos chama cada dia mais, nos confronta cada dia mais para conhecer esse Deus. A Bíblia ela fala que quando Deus agora dá um intimato para Moisés. Qual é o intimato que Deus dá para Moisés? Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Moisés, os egípcios estão afligindo o meu povo. A Bíblia fala que Moisés agora ele ouve aqueles relatos de Deus, e Deus agora chama Moisés para um compromisso, chama Moisés para entrar no contexto. A Bíblia fala que Moisés agora ele nega. Moisés ele não quer entrar no contexto. Moisés não quer fazer a parte do trabalho de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus agora começa a falar com Moisés. E Moisés agora fala: Senhor, se eu chegar até lá e os meus irmãos não crê nas minhas palavras. E Deus fala: Moisés, o que você tem na mão? A Bíblia fala que Moisés ele fala: eu tenho um cajado, tenho uma vara. E Deus fala: lança a tua vara na terra. Moisés agora lança a vara na terra, e a vara agora se transforma em cobra. A Bíblia fala que Moisés agora ele lança a vara na terra e se transforma em cobra. E nesse que a vara se transformou em cobra, a Bíblia fala que agora mesmo assim Moisés ele não quis entrar no contexto. E a Bíblia fala que Deus agora chega para Moisés e fala: Moisés, tu vai chegar até eles e vai fazer o seguinte, vai botar a mão no seu peito, do seu peito a mão vai sair leprosa. A Bíblia fala que assim que a mão sai leprosa, e agora ele vê a mão dele tá leprosa e ficar branca como a neve. E ele agora se torna a colocar a mão dentro do peito, e agora a mão transforma normal. E Deus fala: Moisés, quando tu chegar até lá, tu vai fazer essas coisas para eles. A Bíblia fala que agora ele chega e fala, mas mesmo assim o povo não vai acreditar. E Moisés agora tenta retroceder. Moisés ele tenta negar um pouco, ele não quer entrar no contexto. Mas a Bíblia ela é tão real e tão verdadeira que ela fala que agora Deus ele se irrita com Moisés.
Nisso que Deus ele se irritou com Moisés, Deus ele fala: olha, você não tem um irmão chamado Arão? Esse teu irmão chamado Arão, ele fala muito bem. Esse teu irmão chamado Arão, ele é muito bom de palavras. E Moisés fala, Deus agora fala para Moisés: olha, ele está vindo ao teu encontro no deserto, Moisés. A Bíblia fala que Moisés agora ele entra no contexto da história. Ele entra na história, ele agora começa a fazer as coisas que Deus permitiu para ele. A Bíblia fala que quando Moisés ele entra no contexto, ele agora chega no Egito, ele agora vai ter com teus irmãos, ele agora vai ter com o faraó, e agora fala tudo que Deus falou para ele no monte. A Bíblia fala que quando Moisés fala tudo que Deus falou para ele no monte, agora o faraó rejeita, o faraó não acredita. O faraó ele fala que é balela, fala que é mentira. A Bíblia fala que agora passando as 10 pragas, agora teve as 10 pragas do Egito. A Bíblia fala que agora Moisés, juntamente com o teu povo, agora sai do Egito e agora dá de encontro com o mar. A Bíblia fala que agora Moisés, ele agora começa a clamar a Deus. E nisso que ele clamando a Deus, Deus fala com ele: Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Ele fala assim: eu tenho uma vara. E Deus fala: lança essa vara, fala para o teu povo marchar, Moisés. E o povo agora começa a marchar. O mais interessante dentro do texto é que Moisés, Deus agora ia enviar o seu anjo para ir com Moisés. E Moisés agora não queria ir com o anjo de Deus. Ele falou: Senhor, eu quero ir com a sua presença. O mais interessante é que agora Moisés ele fala: eu quero ir com a sua presença. Sem o Senhor eu não sigo, sem o Senhor eu não vou. E agora Deus apresenta Moisés com 3 aspectos da sua glória: bondade, misericórdia e complacência. Nisso que Deus se apresenta a Moisés com esses 3 aspectos da sua glória, Moisés agora ele fica maravilhado. Por quê? Porque quando o povo vai para o deserto, o povo agora tem a coluna de noite, a coluna de fogo à noite, tem a nuvem de dia para não morrer no deserto. E mesmo assim o povo começaram a retroceder. Mesmo assim o povo não dava crédito às palavras de Deus. Mesmo assim o povo não queria ouvir a voz de Deus. E Deus sempre estando com ele, sempre fazendo tudo para ele. Mas mesmo assim o povo retrocedia. Mesmo assim o povo deixava a palavra de Deus de lado. Mesmo assim o povo não queria ouvir mais a voz de Deus. E Deus ele sempre estando com o povo. Você vai ver que agora Deus agora faz tantas coisas no meio do povo, mesmo assim o povo deixa a palavra de Deus de lado. Mesmo assim o povo deixa a voz de Deus de lado. Você vai ver no livro de Levítico, Deus agora ele faz um pacto com o povo. Qual é o pacto? Eu tirarei vocês do Egito, em troca eu quero que vocês me adorem. Quero que vocês me adorem. A Bíblia fala que agora o povo aceitou esse pacto com Deus. O povo agora começou a ser fiel com Deus. O povo agora começou a fazer tudo que Deus queria com eles no deserto. O povo agora começou a buscar a mensagem de Deus. O povo agora começou a querer mais e mais de Deus. Mas o mais interessante dentro desse texto é que o povo agora, do caminho da tua trajetória, o povo agora esqueceu. O povo agora esqueceu da palavra de Deus. O povo esqueceu que era Deus que fazia. O povo esqueceu que era Deus que usava, Deus que abriu o Mar Vermelho. O povo esqueceu que era Deus que abriu o Rio Jordão. O povo esqueceu que era Deus que dava coluna de dia, coluna de fogo para eles, a nuvem de dia. O povo esqueceu que era Deus que fazia tantas coisas. Eu estava falando com um amigo meu que nos dias de hoje eu não tenho como eu fazer prova com Deus. Antigamente, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, podia ter homens que fez prova com Deus, mas no dia de hoje eu não tenho como eu fazer prova com Deus, porque Deus me dá tantas coisas no dia de hoje, Deus acrescenta tantas coisas no nosso meio no dia de hoje, e não tem como eu querer fazer prova com Deus. Como que eu vou fazer prova com um Deus maravilhoso, um Deus desse tão maravilhoso, que essa doença está essa doença está afetando o mundo, mas tem gente na nossa família que não foi afetado, tem gente na nossa família que está curado, tem gente na nossa família que está louvando e falando: eu estou louvando porque Ele
Ele me curou. Tem muita gente no dia de hoje querendo fazer algo para Deus, fazer prova com Deus. Eu vou fazer tantas provas, eu quero ver se Deus é comigo. E Deus fala: camarada, eu estou contigo todo o tempo do mundo. Eu estou contigo na tua vida toda. Mas a gente, no dia de hoje, a gente busca o nosso bel prazer. A gente quer ouvir Deus falar, a gente quer ouvir que um profeta venha até a gente, pra gente ouvir o que Deus tem para poder falar. E Deus está falando: eu estou falando contigo todo dia, camarada. Vai pro teu quarto, dobra teu joelho, fala comigo segredo, porque eu estou contigo todo dia, camarada. Mas a gente, no dia de hoje, a gente busca tantas coisas, tanto o nosso bel prazer como as coisas terrenas. E Jesus, ele fala, a Bíblia fala que certa feita Jesus, ele chega para os seus discípulos, juntamente com a multidão, ele fala: olha, vocês me seguem por bebida e por comida. Mas quando Jesus, ele vai falando isso daí, Jesus vai começando ensinando o reino do céu para eles, eles começam a retroceder. Por quê? Porque o povo não está apto a ouvir a verdade. O povo não está apto a ouvir que Deus, ele ainda é soberano. O povo não está apto a ouvir as verdades que Deus tem para mim e para você. Mas no dia de hoje a gente tem que olhar e perceber: será que é Deus? Será que eu estou fazendo as coisas certas para Deus? Será que tudo que eu faço é para Deus? É como que eu estava falando com um amigo aqui. A gente tem 24 horas no dia. A gente tira 2 horas para falar com Deus, para vir para a igreja, cultuar, falar que Deus, ele salva, que Deus, ele cura. Mas e essas outras 22 horas? O que a gente faz? A gente quer fazer tantas provas com Deus, mas Deus está falando: eu quero provar você nesse deserto. Eu quero provar se você é fiel a mim nesse deserto. Porque é muito fácil eu querer fazer prova com Deus. Mas agora, quando Deus me prova, é totalmente diferente. A Bíblia fala que Deus, ele foi fiel com o povo até nos últimos dias. Ele está sendo fiel até hoje. Mas a gente, no dia de hoje, a gente não consegue ser fiel com Deus. No dia de hoje, a gente não consegue ser fiel nas palavras de Deus. Porque Deus, ele fala assim para mim e para você: olha, não cometei tal coisa, não fazer tal coisa. E eu e você continua fazendo. Eu e você continua pecando no mesmo pecado. Eu e você continua errando no mesmo erro. E Deus está falando para mim e para você hoje, nessa noite: para. Eu sou fiel contigo, camarada. Eu sou fiel em todo o tempo. Mesmo você estando errado, eu estou contigo. Mesmo você estando falando: Senhor, não estou aguentando mais, eu vou parar. Deus, ele está falando: não para, meu irmão. Não para, que eu estou contigo. Sabe aquelas lutas que você está passando no dia a dia? Essa luta que a gente passa, Deus, ele está falando: eu estou contigo. Esse deserto que está passando, que você está passando, não foi feito para você parar, mas sim, esse deserto foi feito para você prosseguir. Esse deserto foi feito para você falar: eu estou seguindo cada dia mais. Eu estou seguindo porque não foi o homem que me chamou, mas sim foi Deus. Não foi o homem que te conduziu a você chegar até aqui, mas sim foi Deus. Porque Deus, quando ele te chama, é totalmente diferente. Deus, quando ele te chama, é totalmente diferente do que você pode imaginar. O homem, quando ele te chama, você vai ter um período de glória. Mas quando vai chegar um dia que a tua glória vai cair, você vai parar, você vai desistir. Mas quando Deus, ele te chama, dá aquela fraquejada, você fala: eu não quero, eu não vou fazer, eu não posso, eu não aguento. E Deus fala: para, eu estou contigo. Toda vez que você pensa em parar, ele fala: não para. Não para. A minha graça te basta. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E toda vez, ele dizendo, toda vez que o Satanás vinha e esbofeteava ele naquele espinho, naquilo onde doía cada dia mais. A Bíblia fala que ele agora faz uma oração para Deus e pede para Deus tirar o espinho da carne dele. E Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. Então hoje, nos dias de hoje, a gente devemos parar muito com essas coisas. De querer parar, de querer desistir. A caminhada está demais, o fardo está demais. E Deus fala: lança as suas ansiedades a mim. Lança o que te aflige até a mim. Então ele está falando: lançar a minha angústia. Lançar o que eu
as coisas que têm me parado, lançar aquilo que tem afetado cada dia mais. Se a palavra de Deus ela fala, prossegue, por que eu não estou prosseguindo? Por que eu estou retrocedendo? A Bíblia fala que Moisés, ele tenta retroceder, ele tenta parar, mas Deus agora dá um ultimato dizendo para ele, não para, porque eu sou o Senhor e eu colocarei a palavra nas suas bocas. Eu colocarei a palavra, tudo que você for falar com ele, Moisés, eu colocarei nas suas bocas. Não desista, não para. E essa foi a mensagem que Deus colocou para me poder falar para os irmãos. Antes de terminar, eu queria estar fazendo uma oração. Amado Deus e eterno Pai, eis-me aqui mais uma vez na tua presença, meu Pai. Eu venho entregar, meu Pai, a pessoa que vai ver, meu Pai, esse vídeo, meu Pai, em tuas mãos. Eu venho entregar, meu Pai, que essa mensagem, meu Pai, venha a ser alcançada, meu Pai. Milhares de pessoas. Que pessoas podem, meu Pai, se render cada dia mais aos teus pés. Que pessoas, meu Pai, podem deixar esse mundo, meu Pai, e viver mais para Ti. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu digo no dia de hoje, meu Pai, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Pai eterno, meu Pai querido, eu venho entregar, meu Pai, as pessoas, meu Pai, que está vendo, que vai ver, meu Pai, esse vídeo, meu Pai, em tuas mãos. As pessoas, meu Pai, que hoje está pensando em se matar, meu Pai, que ela não venha se matar, meu Pai. Eu venho entregar, meu Pai, as pessoas que estão dentro de um quarto escuro, pensando em parar, pensando em desistir. Eu venho te entregar em tuas mãos, meu Pai. Faça o teu mover, meu Pai. Não, que essas pessoas não venham parar, que essas pessoas não venham desistir, meu Pai. Que essas pessoas não venham deixar a tua palavra. Porque a tua palavra vai dizer, meu Pai, que o Senhor nos cobre com o teu sangue. A tua palavra fala no livro de Salmos 91, que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu estarás comigo. E a Bíblia vai dizer ainda, a tua palavra vai dizer no Salmo 23, meu Pai, que vai dizer que o Senhor é meu pastor, e nada nesse mundo vai me faltar. Nada, não vai me faltar nada, porque o Senhor é Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo, meu Pai. Eu venho te entregar, meu Pai, muito obrigado. Assim eu venho te pedir e te agradecer. Amém e amém.